Primeiramente, boa tarde, é uma satisfação estar gravando essa mensagem, como outras mensagens polêmicas que nós temos. Hoje à tarde eu quero trazer uma mensagem muito importante e também quebrar alguns tabus religiosos sobre a verdadeira história de Jacó e Esaú. Sabemos que no mundo religioso e também no mundo teológico se cogita dizendo que Jacó, quando se fala em Jacó, se fala ladrão, trapaceiro, mentiroso e uma pessoa também enganadora. Hoje à tarde eu quero trazer uma reflexão para todos que vão ver esse vídeo e provar biblicamente, teologicamente, historicamente, que Jacó nunca foi ladrão e nem tampouco também roubou seu irmão. Eu quero iniciar lendo um texto bíblico junto com vocês, tá certo? Aonde o texto é no livro de Gênesis, no capítulo 25, o verso 21, que diz assim: Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, concebeu. Quer dizer, no versículo 21, que a esposa dele era estéril e não podia ter filhos. Pela insistência da oração e pela insistência do clamor, Deus a atendeu, porque, na verdade, quando o ser humano clama e suplica, Deus ele atende. Mas, dando sequência ao ensinamento, no versículo 22 diz assim: Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que estou assim? Foi consultar ao Senhor, no versículo 22. No versículo 22, agora, a mulher grávida, que foi agraciada, percebeu que alguma coisa estranha acontecia dentro do seu ventre. Mas como ela poderia saber o que acontecia se não existia na época nem ultrassom e nem tampouco ressonância magnética? Então a solução que havia era que ela buscasse ao mesmo Deus que a agraciou e deu a ela a condição de estar grávida. O interessante é que esse Deus deu uma resposta no versículo 23, que eu vou ler com vocês aqui agora. Respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão, 2 das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, o mais velho servirá ao mais moço. No versículo 23, temos uma palavra predita, profética, que no calvinismo se chama de predestinação. Quer dizer que no ventre da mãe, antes do nascimento, Deus já havia predestinado, e dito, está escrito, que Jacó seria o titular, o cabeça, e não Esaú é quem comandaria. Então, como é que as pessoas e os cristãos chamam Jacó de ladrão e afirmam que Jacó roubou seu irmão, se o próprio Deus, no Velho Testamento, no versículo anterior, no capítulo que nós lemos, o capítulo 25, do verso 21, 22 e 23, encontramos os fragmentos afirmando que o mais velho serviria o mais novo. E a palavra de Deus não pode mentir, era uma profecia dita por Deus. Os anos foram se passando, o tempo foi se passando, e os meninos agora não eram rapazes, foram crescendo. E a Bíblia diz claramente que mais outras coisas começam a acontecer. No capítulo 22, 23, 24, nós vemos que nasceram 2 gêmeos, mas no capítulo 25, verso 28, a Bíblia diz que Isaque amava mais a um do que a outro. Eu vou ler para que você entenda, do capítulo 25 e o verso 28, para que você tenha uma noção melhor do texto. Isaque amava Esaú, porque comia da sua casa, mas Rebeca amava mais a Jacó. Quer dizer, Isaque amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó, que isso é natural em toda a família, em todo casal, em todo relacionamento. Mas independente do sentimento do pai e da mãe,
vocês não podem esquecer que havia uma profecia dita no versículo 21 e no 22 e 23, que o mais novo serviria, que o mais velho serviria ao mais novo, e o mais novo é quem comandaria. Os anos foram se passando, no versículo, e é claro isso, 33, 30 e 33, deixa eu ler para você, diz aqui: respondeu Jacó, vende primeiro o teu direito de primogênito. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer logo, para que me sirva. Ele vendeu, na realidade, que no Velho Testamento, no livro de Gênesis, não havia lei. Teoricamente, se não havia lei, não poderia haver o crime, porque não havia nada que julgasse, até o momento, alguma condenação de lei para condenar sobre o crime, a não ser que fosse e viesse, de fato, tinha que ser divino. No verso 33, ele jurou, né? E começou os acontecimentos. Agora, interessante, nós vamos ver no capítulo 27, diz claramente aqui o seguinte: quando Isaac estava velho, se enfraqueceu os olhos de maneira que não podia ver. Chamou Esaú seu filho mais velho e disse-me: meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui, meu pai. Quer dizer, sabemos que agora ele chama seu filho mais velho, que ele era mais achegado, mas você entende que a promessa de Deus não foi revelado ao pai, e sim foi revelado à mãe. Você vê nos versos anteriores e no capítulo 25 do verso 1 em diante, que Deus não falou em nenhum momento dessa revelação para o pai. A revelação que Jacó seria e que assumiria o cabeça foi revelado à mãe. Muitas das vezes Deus fala as coisas e as pessoas não entendem e ficam subjugando, mas o que Deus fala está falado. No verso 27 começou a acontecer tudo isso. No versículo 27, no verso 5, que eu vou ler para todos vocês entenderem junto comigo agora, que é o seguinte: olha, Rebeca estava escutando quando Isaac falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazer. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: eis que ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão. Traz-me caça, faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e saboreie diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve as minhas palavras que eu te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me de lá das cabritas um bom cabrito, e eu farei um guisado saboroso para o teu pai. Ora, você observa que em nenhum momento Jacó, no texto, ele estava com a malícia e com a maldade de enganar o seu irmão, e nem tampouco da primogenitura, e de nem fazer nada errado. A sua mãe o induziu. Mas por que a mãe induziu? Aí você tem que voltar. A mãe induziu, porque no capítulo 25, verso 1, 2, 3 até o versículo 4, Deus havia prometido a ela no ventre que o mais velho serviria o mais moço. Somente ela e Deus. Nem Jacó sabia também dessa promessa. E a promessa de Deus tem que se cumprir na vida das pessoas, né? No capítulo 27, verso 13, eu quero ler junto com você para resumir isso aqui. Respondeu-lhe a sua mãe: meu filho, sobre mim caia esta maldição somente, obedece a minha voz e vai. Olha,